pós-graduação, pesquisa, pós-graduação e pesquisa e pós-graduação no Observatório Nacional. Tá? Então, pesquisa, qualquer pesquisa, tá? Você tem um ciclo de vida. O que você quer basicamente é descobrir alguma coisa nova, interessante sobre o que quer que seja. Então, em geral, para você poder fazer isso, você tem que primeiro saber o que você quer fazer. Então, você tem que entender um pouco do estado da arte, do campo geral, onde está o seu tópico de pesquisa. E fazendo isso, você vai eventualmente identificar alguma coisa que é interessante para você pesquisar em particular. Um ponto, uma questão, um ponto em aberto, um ponto não muito explorado. E você, então, a partir disso, você vai depois fazer uma pesquisa mais focada, bibliográfica, para entender um pouco melhor o que falta e o que você pode fazer, certo? Você pode, eventualmente, dependendo do que você esteja fazendo, já pode haver dados sobre esse seu tema de pesquisa. Então, você pode procurar em bases de dados, você pode olhar esses dados, tratar esses dados. Depois você vai ter, nesse ponto, tudo que você precisa para poder tentar focar a sua estratégia para abordar o seu problema. Então, você vai propor um experimento, fazer observações, né? E você depois vai ter que tratar e analisar essas observações. E, em algum momento, você possivelmente vai ter que usar algum tipo de modelo que pode estar pronto. Você pode desenvolver o seu próprio modelo, você pode fazer um modelo um pouco diferente. Tá? E nesse ponto, você, com um pouco de sorte, você vai chegar no resultado. Senão, você vai voltar e vai fazer tudo de novo. Tá? Mas quando você chegar ao resultado, você tem que comunicar esse resultado. E essa comunicação é feita geralmente como publicação em artigos, em periódicos arbitrados. Ou seja, um periódico que você vai mandar, eles vão mandar a revista vai mandar para pessoas avaliarem o seu trabalho, vão bater um pouquinho no seu trabalho, você vai conversar com as pessoas, vai chegar no consenso e vai publicar esse artigo. E você também pode e deve apresentar o seu trabalho em congressos, tá? E comunicar para um maior número de pessoas e, se possível, também para o público. Tá? Então, esse é o ciclo de vida de uma pesquisa, de uma ideia. Indo para a astronomia, a gente tem todas essas áreas que são particulares e interessantes. Eu creio que todas essas, talvez com a exceção de instrumentação astronômica, são feitas aqui no observatório. Então, você tem instrumento de posição, instrumento de dinâmica, astrofísica do sistema solar, e você tem o Sol, o interplanetário, planetas, pequenos corpos, astrofísica estelar, também exoplanetas, tá? Astrofísica galáctica, extragaláctica, cosmologia e instrumentação astronômica. Dependendo do que você quer fazer, o seu trabalho pode ser observacional, ou seja, você vai ao telescópio, ou você vai buscar em bases de dados já observados, ou pode ser teórico, ou pode ser uma mistura dos dois. Cada um tem as suas abordagens e particularidades. E o que você precisa para fazer pesquisa em astronomia? Você precisa, se sua abordagem é observacional, você tem que ter, claro, acesso aos telescópios e à base de dados. Você tem que ter também acesso à literatura. Alguns desses jornais, eles são pagos, então para acessá-los, você tem que estar numa instituição que tem acesso a esses jornais. Tá? E você precisa, cada vez mais, ter acesso a recursos computacionais. Você vai ter que rodar programas, você vai ter que talvez tratar uma grande base de dados. Nem tudo você consegue fazer no laptop. Às vezes você tem que ter um grande computador, um cluster de computadores, para poder fazer o que você precisa. Tudo isso tem aqui. Tá? Então, a pesquisa básica que a gente faz, ela é feita geralmente em universidades e institutos de pesquisa. A pesquisa aplicada, ou seja, quando você quer chegar a um resultado prático e talvez econômico, ela também é feita em universidades, institutos de pesquisa e também, eventualmente, na indústria. Embora no Brasil a gente não faça tanto quanto deveria. Então, para você fazer ciência, seja na indústria, seja na academia, o que você precisa? Você precisa ter uma formação. Essa formação passa por uma graduação que vai te dar conhecimentos básicos da sua área e, se possível, sempre que possível, uma iniciação científica. Isso é muito importante. Ajuda vocês a entenderem o que é pesquisa desde cedo, vai dar contato com várias áreas e tópicos e pessoas e vai ajudar muito na sua vida futura como pesquisador. Então, se vocês puderem, façam iniciação científica. Tá? Depois disso, você vai fazer um mestrado, ou não. Tá? E no mestrado, o que você vai fazer? Você vai aprofundar o seu conhecimento em um tópico específico e, eventualmente, começar a fazer pesquisa nesse tópico. Mas o que vai te, de fato, capacitar para a pesquisa vai ser o doutorado. Existe a possibilidade de você pular direto da graduação para o doutorado. Embora seja um pouco mais difícil, mas é possível. Tá? Nesse caso, você vai ter também um conhecimento aprofundado em um tópico específico, não tão específico, e você vai desenvolver a capacidade de realizar pesquisa de forma independente.
E você fazendo a pesquisa, você vai finalmente virar um pesquisador. Quanto tempo demora? Graduações demoram de 4 a 5 anos, às vezes um pouco mais, né? E no caso, para fazer pesquisa aqui no laboratório, você pode ter uma graduação em astronomia, matemática, física e algumas outras áreas afins, como eventualmente engenharia. Tá? O mestrado demora 2 anos, que você pode ou não fazer. Tá? E o doutorado são 4 anos. E nesse caso, em pesquisa em astronomia e astrofísica, você pode fazer um doutorado tanto em astronomia e astrofísica como em física, que também se permite a você fazer pesquisa nessa área. Depois que você se formou, então você vai começar a trabalhar. Né? E você vai trabalhar como postdoc. Postdoc não é uma formação. Você não tem um diploma de postdoc. Não sou postdoc em astrofísica. Não, você trabalhou como postdoc em astrofísica. Tá? Postdoc é uma posição de trabalho. E você vai ter 1 ou 2 ou N postdocs, dependendo da sua sorte. E, eventualmente, você vai conseguir emprego. E esses empregos, em geral, vão ser em universidades ou estudos de pesquisa. Também tem a possibilidade, com doutorado, de você migrar para a indústria. Isso é uma possibilidade que é crescente no Brasil e também bastante difundida no exterior. Então, a Alemanha, principalmente, eles valorizam muito um diploma de doutorado em astrofísica em várias áreas da indústria. Estados Unidos, etc, etc. No Brasil, não tanto, mas a gente chega lá. Tá? Então, como é que você pode viver fazendo tudo isso? Porque é uma atividade complexa, uma atividade que exige uma dedicação importante, tá? Se possível, exclusiva, embora nem sempre seja possível. E como é que você, claro, vocês têm que viver, né? Porque pesquisa é muito bacana, mas você tem que encher a barriga para poder continuar fazendo pesquisa. Então, vocês têm algumas possibilidades de auxílio que são menos do que deveriam ser, tá? Então, na iniciação científica, você pode ter bolsas que vão de R$500 a R$700, no CNPq, CAPES e no caso do N também. Agências estaduais, às vezes, também têm bolsas de pesquisa, às vezes com valores um pouco maiores. Tá? As bolsas de mestrado são basicamente CNPq e CAPES, que são 2.100 no momento. E tem uma briga para a gente conseguir aumentar esse valor e manter esse valor sendo atualizado frequentemente. Tá? E você também, às vezes, tem agências estaduais, as FAPES, que podem ter bolsas com valores um pouco maiores. Doutorado, CNPq e CAPES são 3.000 no momento, e também você pode ter bolsas que são um pouco maiores das FAPES. Depois que você passou por tudo isso, você é doutorado, você vira um pós-doc, então essas bolsas de pós-doc no Brasil, nesse momento, tem valores que vão de 4.100 até 9.000, dependendo da agência. Tá? Quando você conseguir emprego, professor doutor, você tem um salário inicial, contando com o doutorado, da ordem de 10.000. E em institutos de pesquisa pode ser um pouco mais, mas isso varia no tempo, então não é sempre assim. Tá? Mas você vai ter uma progressão na carreira e você vai eventualmente ganhar mais do que isso. Fora do Brasil, tá? Você pode também possibilidade de pós-doutorados e também empregos. E você pode fazer isso em universidades, institutos de pesquisas e agências espaciais. Tá? Nos Estados Unidos, principalmente, tem uma modalidade de auxílio onde o que se chama de soft money. Você faz um projeto, você está vinculado a uma universidade, você faz um projeto para uma agência de fomento, o NSF, por exemplo. Eles vão te dar esse projeto e você vai tirar o seu salário do dinheiro desse projeto e você vai ter que ficar fazendo projetos enquanto você estiver fazendo pesquisa, até você conseguir uma posição fixa. Tá? Mas isso funciona para bastante gente. Ou funcionava antes do Trump. Né? Bom, vale a pena. Porque, vamos falar sério, é muito trabalho. Tá? É realmente muito trabalho. Demanda muito esforço, você vai encontrar carreiras melhor remuneradas. YouTuber, às vezes. Né? Você pode ganhar mais como YouTuber. Né? Você tem oportunidades limitadas para fazer pesquisa ao setor estatal. Tá? E você tem... É um problema que é global. Você tem número suficiente de vagas fixas para acomodar todas as pessoas que têm doutorado. Tá? Então, isso é resolvido fora do Brasil com migração para pessoas da indústria. Tá? No Brasil, isso também tem acontecido. A favor, bom, uma coisa é que é uma carreira internacional. Você vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, tá? E você vai poder conhecer outras pessoas de outros lugares. E lugares bem interessantes como telescópios, né? No Chile e no Havaí, que são realmente bem interessantes. E o que é mais importante, você vai ser pago, no caso da astronomia, para entender e explicar o universo. Tá? Isso acho que não tem preço. Tá, então, indo para a pós-graduação. O que é pós-graduação? Pós-graduação é um contrato entre 4 partes. Você tem a agência de fomento, você tem a instituição de ensino e pesquisa, você tem o orientador e tem vocês, alunos. Tá? Todas essas partes têm interesses e obrigações.
Então, em termos de agência de fomento, a principal é a CAPES, tá? Que está a bolsa de pós-graduação, dá dinheiro de custeio para pagar viagens e outras coisas, tá? E faz também investimentos em infraestrutura. A CAPES também é responsável por avaliar os cursos de pós-graduação com notas que vão de 1 a 7. Então, nesse caso, a nota, por alguma razão, é 7. Então, é 10. Tá? E a CAPES, com frequência, faz editais de auxílio para instituições pesquisadoras. Depois você tem o CNPq, que é a principal agência de fomento à pesquisa. Então, a CAPES fomenta a pós-graduação e educação geral. O CNPq foca na pesquisa. Então, ele concede bolsas de pesquisa para os pesquisadores, concede algumas bolsas de pós-graduação e também faz editais de para instituições de pesquisadores para auxílios diversos. E você tem as FAPES, né, que tem, no nosso caso, é a FAPESP, tem a FAPESP também, FAPEMIG, que dá diversas bolsas e auxílios e também faz editais específicos para instituições pesquisadoras. Então, obrigações das partes. A agência de fomento tem que pagar as bolsas que vocês, que vocês vão usar. Tá? A instituição de ensino e pesquisa tem que fornecer infraestrutura, gerenciar os recursos e auxílios e organizar os cursos. O orientador tem que propor e supervisionar o projeto de pesquisa, guiar a formação do aluno e ministrar cursos no programa. E os alunos têm que cumprir as metas acadêmicas, que são muitas, e executar o projeto de pesquisa, se possível, do prazo. Então, todas essas partes têm interesses convergentes, sendo um pouco cínico a respeito. Então, o interesse da agência de fomento é formar especialistas que ela acha que são importantes para o país e para a economia. Tá? A instituição quer melhorar e manter suas avaliações. Então, o orientador quer, às vezes, progressão na carreira, porque você orientar é importante para você subir na sua carreira. E também, o orientador é importante, o pós-graduando, como mão de obra para os seus projetos. Tá? Vocês vão ser mão de obra de projetos. E os alunos querem uma carreira em pesquisa. Então, quando isso funciona, esses interesses se unem para gerar benefício para todas as partes envolvidas. Tá? Às vezes, isso pode ser um pouco disfuncional, mas o nosso trabalho aqui é evitar que isso aconteça. Falando agora do Observatório Nacional. Ele foi fundado em 1827. Isso quer dizer que daqui a 2 anos ele faz 200 anos. O Observatório é uma das primeiras instituições de pesquisa do Brasil. Tá? Atualmente, ele já passou por vários ministérios, inclusive da Agricultura, por alguma razão. Não perguntem por quê. Mas, atualmente, já há algum tempo, ele é um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse C aqui não existe mais. Era comunicação, enfim, eu esqueci de tirar o C. Tá? As áreas de atuação do observatório são astronomia e astrofísica, geofísica e tempo e frequência. Isso tem uma razão, porque quando ele foi fundado, a astronomia era uma ciência aplicada. Você precisava da astronomia para determinar o tempo e a posição. Né? Então, ficaram essas 3 coisas. Você precisava da astronomia para saber o tempo, para os navios poderem navegar e chegar nos portos. Você precisava da astronomia para poder saber a posição dentro do país e mapear os recursos do seu país. E você tinha que manter o tempo por outras razões. E o observatório fazia tudo isso e ainda faz. O programa de pós-graduação ele só foi estabelecido em 73. Tá? E nesse momento era um programa conjunto de astronomia e geofísica e a separação aconteceu em 99. Então, no Rio de Janeiro, o observatório é a instituição com maior nota em astronomia da CAPES. Então, o observatório tem nota 6. A geofísica tem nota 5. Né? Isso na última avaliação colenal. A gente está esperando a nota da próxima, da mais recente, que não foi completada ainda. O observatório ele tem uma excelente estrutura para ajudar vocês a conseguirem fazer a sua pós-graduação. Então, nós temos 3 auditórios, esse e mais 2. Temos 2 salas de aulas dedicadas aqui nesse primeiro andar, mais salas de aula nos departamentos e salas de aula na Casa Branca. Nós temos salas com capacidades para acomodar um total de 85 alunos, todos com mesas e computadores. Tá? Temos uma casa de hóspede que recebe os alunos que chegam de outros estados ou países por 3 meses até eles poderem se organizar no Rio de Janeiro, que é uma cidade complicada. Temos uma excelente estrutura de informática. Temos clusters, temos armazenamento, temos acesso à internet rápida. Temos também uma excelente biblioteca que assina periódicos digitais, os principais que você precisa. Então, tudo que vocês quiserem achar, vocês vão poder achar aqui.
Então, esse é o mapa do campus, né? Então, vocês entram por aqui, nós estamos aqui, tá? Então, na entrada vocês têm a casa de hóspedes, que acomoda algo como 6 alunos de cada vez, por 3 meses no máximo. Então, nós temos salas, esse andar é o andar da astronomia e geofísica. Esse nosso andar que nós estamos, temos esse auditório, temos a sala da pós-graduação daquele corredor ali. Temos uma outra casa só para os alunos, a Casa Branca, que também tem um auditório e salas de aula. E temos também um auditório no serviço de divulgação da hora. Tá? Aqui a gente tenta usar todos os recursos que a gente recebe da CAPES para fomentar a formação dos alunos. Então a gente sempre procura pagar participação em congressos, visitas e colaborações internacionais, missões de observação. Também temos acesso a bolsas de doutorado de sanduíche, vamos tentar conseguir mais bolsas de doutorado de sanduíche. E organizamos com alguma frequência escolas internacionais. A gente vai ter uma agora em novembro, que a gente não tem ainda o pôster, mas a gente vai avisar vocês. Tá? Então, o que essas agências de fomento oferecem? Elas oferecem bolsas, a CAPES oferece bolsas 24 meses de mestrado, 48 meses de doutorado, e também uma verba de custeio. Nosso caso é o Programa de Excelência. O CNPq tem bolsas 24 meses de mestrado, 48 meses de doutorado, sendo que o doutorado você tem uma taxa de bancada que serve para vocês pagarem viagens e outras coisas que vocês precisam. A FAPESD dá bolsas nota 10, mas são bolsas um pouco diferentes, que você só pode ter a partir da metade do curso, mas tem valores maiores. Eu não tenho de cabeça os valores no momento. Tá? E não, no caso, você vai ter 12 meses de bolsa, nota 10, de mestrado, 24 no doutorado, com valores um pouco maiores. Mas são poucas bolsas a cada ano, a cada semestre. E o mais importante, na minha opinião, do corpo do setor nacional é o corpo docente. A gente tem, nesse momento, um corpo docente de 28 pesquisadores. A maior parte deles são pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPq. Tá? Então, são pessoas que estão trabalhando, estão produzindo nas suas áreas, são reconhecidas por isso. E nós temos quase todas as áreas em astrofísica. Ciências planetárias, nós temos 8 pesquisadores. Astrofísica estelar e galáctica são 9. Extragaláctica, altas energias e astropartículas são 7. Alta energia são 7. E cosmologia e autopartículas são 4 no momento. Todos eles são capazes de orientar vocês e ajudar vocês a chegar a uma carreira em pesquisa. O ingresso aqui é semestral. Então a gente terminou uma chamada agora, os alunos já estão fazendo as matrículas, e a gente vai ter uma outra chamada, provavelmente, abrindo em setembro ou outubro. Tá? Então, para vocês passarem aqui para o mestrado e doutorado direto, ou seja, quando você sai da graduação direto para o doutorado, vocês têm que fazer a prova do EUF, que é a prova unificada das físicas, tá? Que é feita semestralmente também. A gente aceita notas até dos últimos 3 semestres. Então, se vocês não fizerem agora, tiverem feito os semestres passados, vocês podem usar essa nota. Tá? Além disso, temos alguns documentos, história de graduação, currículo vitae. A gente faz uma pré-seleção a partir desses documentos e dessas notas, e os selecionados são chamados para uma entrevista. E, no fim, a gente classifica os que passam em termos de ordem de preferência para recebimento de bolsas. Doutorado é parecido, né? Você não precisa, o doutorado não sendo direto, tendo mestrado, você não precisa fazer o EUF, mas tem que ter uma história para o mestrado, currículo vitae e um projeto de pesquisa em orientador. No mestrado, você pode achar um orientador depois que você é aprovado. Você não precisa chegar aqui com um orientador nem projeto de pesquisa. Tá? E também, doutorado, tem uma entrevista dos candidatos que têm a matrícula homologada. Obrigações acadêmicas. Mestrado, você tem que cumprir o seu mestrado em 24 meses, 2 anos. Tá? Então, você tem que cumprir 24 créditos de disciplinas, que são, em geral, 6 disciplinas. Você tem que fazer um exame de proficiência em inglês e a defesa da dissertação. Tá? Você também tem que apresentar ao menos um seminário durante o mestrado. Doutorado são 48 meses, você tem 36 créditos de disciplinas, mas você pode puxar os do mestrado. Então, se você tem mestrado, fez o mestrado, você tem que fazer apenas mais 3 disciplinas. Tá? Você tem também que fazer um exame de proficiência em inglês, você pode puxar do mestrado, se você tiver feito. Há um exame de qualificação, onde você sorteia um tema, é sorteado, você dá, o seu orientador vai propor 5 temas que são correlacionados, mas não diretamente ligados à sua área de pesquisa.
a gente vai sortear um e você vai ter mais ou menos um mês para fazer uma apresentação e responder perguntas sobre esse tema. Tá? E no fim você tem que ter a defesa da sua tese, sendo que você precisa ter pelo menos submetido um artigo como primeiro autor, para a gente poder considerar a defesa da sua tese. Se possível, mais. Então era basicamente isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagens para esse endereço, secpga@uni.br. E na página, vocês vão entrar na página do Observatório, vão olhar programas acadêmicos e vão clicar aqui, pós-graduação em astronomia. E vocês vão chegar nessa página com esses botãozinhos que vão levar vocês a tudo que vocês precisam saber. Tá? Então, gente, era basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado, Jorge. Perguntas? 5 minutinhos. Boa tarde, professor. Sobre a entrevista, como é que ela funciona? Ela é feita remotamente, tá? Você não precisa vir aqui para fazer a entrevista, a gente faz isso por Zoom. E basicamente a gente vai perguntar coisas sobre você, por que você quer fazer astronomia e você vai ter que falar das coisas que você fez. É basicamente isso. Boa tarde, professor. Pode ser meio óbvia a pergunta, mas acho que vale para todo mundo aqui ouvir. Tipo assim, bolsista tem férias? Olha, é uma coisa que você vai conversar com o seu orientador. Em geral, os orientadores não se opõem, que eu conheço pelo menos, não se opõem a você tirar um tempo de férias. Você tem que cumprir as coisas que você tem que fazer. Como nós também. Eu também, a princípio, tenho férias e às vezes eu não tenho férias. Porque eu tenho coisas para fazer e não consigo fazer, então eu trabalho nas férias. Tá? Mas ninguém vai forçar você a trabalhar até você cair. Tá? A gente tem um cuidado, a gente sabe que o processo é complicado, é uma coisa que é uma pressão, vocês estão aqui às vezes longe das suas famílias, e a gente entende tudo isso, a gente tenta dar espaço, tanto quanto possível, para vocês poderem fazer isso com um mínimo de qualidade de vida. Isso inclui você ter um tempo de férias também. Boa tarde. Eu queria saber o que são as escolas internacionais e eu também não sei muito bem a diferença entre pós-graduação e mestrado e tipo... Pois é, então pós-graduação é tudo que você faz depois da graduação. Então você tem alguns tipos de cursos que são chamados stricto sensu, né? Que são acadêmicos, que são reconhecidos pela CAPES. Então o mestrado, como eu falei, é uma coisa que você faz a princípio depois da graduação, que dura 2 anos e você tem título de mestre em astronomia. Tá? E o doutorado você faz ou depois do mestrado ou diretamente depois da graduação e você vai sair com um título de doutor em astronomia, que é o equivalente ao PhD. Tá? Nesse momento, para você fazer pesquisa e qualquer carreira, o mínimo que você precisa é doutorado. Tá? Quando eu comecei, tinha concursos que, na verdade, as pessoas conseguiam passar com mestrado. Isso não acontece mais. Você tem muito doutor procurando emprego. Então, você precisa, no mínimo, ter um doutorado para você poder conseguir a carreira em astronomia. A primeira pergunta foi? As escolas. Certo. A gente costuma organizar aulas como essa, que a gente está fazendo aqui, só que chamando pessoas de fora, pesquisadores que são líderes nas suas áreas, que estão fazendo alguma pesquisa que particularmente interessante, para dar um curso para vocês sobre temas diversos. Então, uma que a gente faz há muito tempo, há quase 30 anos, chama-se Ciclo de Cursos Especiais, que a gente chama 4 pesquisadores, em geral 3 ou 4 pesquisadores de várias áreas. Eles vão dar, então, 4 aulas para vocês durante uma semana. Vocês vão poder interagir com esses pesquisadores e depois a gente está certificados. A gente também organiza, por exemplo, um evento que é bem interessante, que é o Astrobion, que é uma escola de astrobiologia. E a gente chama pesquisadores do Brasil e de fora para dar cursos aqui sobre esse tema. Então é isso, a gente chama pessoas de fora para dar cursos aqui para vocês. Regulares. Mas eventualmente pode acontecer, a gente acha com escolas com temas específicos. Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde. Boa tarde. Eu já imagino que para quem está tendo emprego, alguma coisa, não vai receber a bolsa de mestrado ou doutorado, mas tem condições de fazer
tanto mestrado quanto doutorado sem o auxílio da bolsa? Certo. A gente pode aceitar alunos sem bolsa, tá? Se tem casos, às vezes você tem pessoas que se aposentaram e querem fazer astrofísica. E às vezes fazem. Então a gente aceita alunos nessas condições e a gente pode aceitar outros alunos sem bolsa se a gente se convencer que vocês vão conseguir fazer o curso, tá? Recentemente a CAPES mudou um pouco as regras, então a CAPES permite que em algumas circunstâncias você possa acumular bolsa e um emprego. Então existe uma possibilidade que é limitada, mas existe. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é mais voltada para a parte de observação mesmo. Vocês têm alguma parceria ou alguma coisa do tipo ligado com algum observatório, desculpa, telescópio tipo o do Chile ou algum outro? Sim. Então, a gente tem um telescópio que é nosso, que é um projeto específico chamado Impacton, o Fernando falou dele, né? Esse telescópio fica no sertão de Itaparica, em Pernambuco. Além disso, o Brasil, como um todo, tem acesso, a gente tem uma outra organização chamada Laboratório Nacional de Astrofísica, que já foi parte do ONU, tá? Que gerencia o acesso a telescópios da comunidade brasileira. Então, eles têm um observatório profissional no Pico dos Dias, em Minas Gerais. Eles também têm parcerias com o SOAR e o Gemini. O SOAR fica no Chile. O Gemini são 2 telescópios, um no Chile e um no Havaí. Então, o Brasil tem parte dos tempos desses telescópios. Então, a comunidade pode fazer projetos de pesquisa que são submetidos. O LNA avalia esses projetos, escolhe alguns e define o tempo que cada um vai ter. Tá? Então, é um tempo competitivo nesse caso. Vários telescópios internacionais permitem que qualquer pessoa concorra. Então, você pode fazer projetos para o James Webb, por exemplo. Você pode fazer projetos para o IRTF no Havaí. E vários outros telescópios no mundo. Nem todos fazem isso, mas alguns fazem. Então, todos os tempos que são abertos, você tem a possibilidade de observar. Além disso, o observatório tem várias parcerias particulares. Por exemplo, a gente tem um projeto chamado JPAS J+. Então, a gente, junto com instituições espanholas e brasileiras, a gente organizou um grande telescópio na Espanha para fazer um mapeamento do céu, tá? Usando em vários filtros e várias bandas. Então, as pessoas do ONU têm acesso privilegiado a esses dados e podem também pedir tempo de observação em janelas específicas. E também outros projetos, né? Então, sim, você tem acesso, vai ter a possibilidade de acesso a telescópios aqui. Última chamada para perguntas. Mais alguma? Não? Vamos agradecer o Jorge novamente. Obrigado.